Quando pensamos na formação histórica do Brasil, dois processos centrais vêm à mente: a colonização, iniciada por Portugal nos anos 1500, e a escravização africana, praticada até 1888. A temática do racismo se faz presente, portanto, como um ponto contínuo, ainda que os discursos sociais que falam sobre ela tenham se transformado. Hoje, com a difusão, a partir dos movimentos negros, de obras de intelectuais como a historiadora Beatriz Nascimento, a militante Lélia Gonzalez e a filósofa Djamila Ribeiro, reconhecemos a importância de encarar o racismo como um valor socialmente difundido, estruturante dos comportamentos de pessoas brancas, limitadores da autoestima e das possibilidades de vida de pessoas negras e das políticas e violências exercidas pelas instituições, como as escolas, o sistema de saúde, as empresas privadas e o sistema judiciário. Se olhamos para os países vizinhos ao Brasil, no entanto, muitas dessas relações não parecem mais tão óbvias. Cidades como Buenos Aires, capital da Argentina, Santiago, no Chile, e Montevidéu, a capital do Uruguai, são muitas vezes apresentadas na mídia a partir de uma arquitetura e de uma vida urbana de perfil europeizado. Quando a herança colonial da região é colocada como tópico, o que se rememora são as populações indígenas remanescentes. A escravidão e as vivências negras geradas pela diáspora são jogadas para a arena de um problema quase que exclusivamente brasileiro, o que o conservador Carlos Menem, presidente da Argentina entre 1988 e 1999, escancarou afirmando em 1996 que, entre aspas, na Argentina não existem negros. Isso seria problema do Brasil. Em 2021, Alberto Fernandes, presidente argentino apoiado por grupos de esquerda, ganhou as páginas de diversos jornais ao afirmar orgulhoso que, entre aspas, nós, os argentinos, viemos de barcos. O contentamento vinha da oposição às outras trajetórias criadas pelas narrativas coloniais. Contrastivamente, os mexicanos teriam vindo dos índios e as pessoas do Brasil saído da selva. Rotas nitidamente inferiores para o ponto de vista de progressão civilizacional adotado por esse político. Curiosamente, essa identidade eurocentrada predomina também na cidade de Curitiba e é confrontada pelo projeto de extensão Afro-Curitiba, do qual participo desde 2021. Tanto na Argentina como na cidade de Curitiba, predominam essas identidades que negam a presença e a importância das pessoas negras. Meu nome é Rafaela Zinkovics, eu sou graduanda do curso de História da Universidade Federal do Paraná, e nessa apresentação eu vou trazer alguns elementos de duas pesquisas que eu realizei no âmbito do Programa de Iniciação Científica e que dialogam com as reflexões e as intervenções que vêm sendo realizadas no Afro-Curitiba. Essas pesquisas foram orientadas pela professora Priscila Pesentini Vieira, do Departamento de História da Universidade Federal do Paraná, e têm como títulos: Autonomizar e Pluriversalizar Corpos, Formulações Feministas e Queer entre a Argentina e o Chile para uma Subversão do Presente, com recorte de 2005 até o momento, e Em Defesa de uma Autonomia Feminista Corporificada, a Constituição da Comissão pelo Direito ao Aborto e do seu projeto de lutas por legalização a partir do Boletim Novos Aportes, com recorte na Argentina entre os anos de 1988 e 2008. Aqui eu vou buscar explicar quais são algumas das formas de ativismo antirracistas desenvolvidas no contexto argentino, em especial através dos diálogos estabelecidos com coletivos das militâncias feministas e das dissidências sexuais. De acordo com o Censo Demográfico Argentino do ano de 2010, 956 mil pessoas do total de 40,8 milhões que vivem no país são de origem indígena, pertencentes a 31 etnias originárias e que correspondem a cerca de 2,4% da população. Para a população afrodescendente, temos um quadro de versões estatísticas bastante díspares. As organizações culturais e ativistas estimam a cifra de 2 milhões de pessoas. Já o Instituto Nacional de Estatísticas e Censos, conhecido como INDEC, informa um número de 149,5 mil habitantes, o equivalente a 0,4% do total de pessoas do país. A razão dessa incongruência reside possivelmente nas metodologias aplicadas. Os movimentos sociais consideram a presença africana levada ao território pelo tráfico e escravização, enquanto que o censo emprega somente o critério de autoidentificação. A autoidentificação é problemática porque ela acarreta uma subrepresentação. As pessoas negras tendem a não se identificarem como tal para se protegerem do racismo, ou seja, ocorre uma recusa de se inserir em um lugar específico, coletivamente classificado como negativo. Conforme explicam os pesquisadores Alejandro Ferreiro e Eva Lamborghini, a formatação do racismo no país é de um racismo pelo silêncio, que considera que houve um branqueamento após a colonização e que é muitas vezes tido como um êxito alcançado. Esses autores que eu mencionei consideram que a tendência de qualificar as pessoas como não negras acaba por tornar invisíveis os traços fenotípicos individuais e, portanto, sociais. Assim, somente as características físicas mais evidentes, como a pele retinta, seriam mobilizadas para classificar as pessoas negras, ficando todas as demais, não brancas, fora dessa categoria racial. A classificação racial, então, opera condicionada pelo racismo. O racismo fica evidente também quando olhamos para os dados referentes à imigração. Haiti, Bolívia, Colômbia, Senegal e Peru ocupam as posições mais altas dos rankings que avaliam a frequência de casos de injúria racial praticados contra pessoas imigradas nesses locais, enquanto Espanha, Itália e Uruguai ocupam, por certo, parcela minoritária dos registros. O racismo, no caso da Argentina, está inscrito no próprio texto constitucional, instituído ainda na década de 1940, e nesse âmbito não alterado com o artigo 25 da Constituição, que vai estabelecer que o governo federal deverá fomentar a imigração europeia.
Se retomamos novamente as experiências brasileiras, vemos que no país vizinho não houve uma etapa completamente equivalente ao mito da democracia racial. O racismo apaziguador e cordial do mito, baseado em uma exaltação superficial e não crítica da miscigenação, assumiu a forma de uma supressão da negritude, das vidas indígenas e, inclusive, das manifestações de interracialidade, caso da violência contra as etnias andinas e pardas. Esses aspectos todos nos ajudam a entender as ações de militância e as relações sociais que veremos. Falar em questão racial ou em desigualdades raciais não quer dizer abordar as interações entre indivíduos etnicamente ou fisiologicamente distintos. O conceito de raça, conforme vão defender as pensadoras Sueli Carneiro e Rita Segato, não designa um marcador biológico, por exemplo. É fundamental que a gente encare esse mecanismo de raça enquanto um campo de domínio constituído a partir das experiências da escravização atlântica, do colonialismo e do imperialismo. Em paralelo com as noções disseminadas acerca da identificação dos gêneros e das sexualidades, então de forma bastante análoga a como se deu toda essa construção de gênero e de sexualidade, o princípio de raça congrega uma série de saberes, de técnicas, de disciplinas e de uma introjeção de discursos que formam simultaneamente uma diferenciação entre branquitude e negritude. Esses dois valores são compostos por condutas, que são continuamente avaliadas, esquadrinhadas em termos de uma régua de normalidade, cujo referencial base é justamente o ser branco. O histórico de mobilizações negras na Argentina pode ser, nesse sentido, entendido com base em dois propósitos de atuação: a afirmação pública das identidades negras frente a toda essa construção do mecanismo racial na Argentina e uma positivação dessas identidades negras frente às formas de controle impostas. Na década de 1970, isso se articula com a fundação de associações e casas culturais nas principais cidades, caso do Chimi Club, dedicado ao candombe, uma dança ritualística de origem africana. Passada a ditadura, que durou de 1976 a 1983, os anos 90 trouxeram novas dinâmicas. A organização em âmbito continental dos movimentos negros e quilombolas favoreceu a criação das primeiras jornadas de cultura negra que foram organizadas na Argentina pela Casa da Cultura Indo-Afro-Americana. Levando também à assinatura da Declaração de Santa Fé, em 1991, que pressionava os poderes públicos a reconhecerem a população afrodescendente e a se comprometerem com o afro-racismo. E fomentando ainda a fundação de coletivos e ONGs, como o Grupo África Vive, o Grupo SOS Racismo e algumas filiais da Rede Continental de Organizações Afro, encabeçadas originalmente por afro-uruguaios. Foram protagonistas do estabelecimento desses novos círculos a Lúcia Molina, uma radialista, poeta, militante, que se declara como reivindicadora do passado africano do país, e de uma família bastante ativa no Carnaval Negro da província de Santa Fé durante a primeira metade do século XX. Outra articuladora é também a Miriam Gomes, que se coloca como uma liderança entre a comunidade cabo-verdiana imigrada para a Argentina. Além disso, temos o Henrique Nadal, interlocutor político das demandas por inclusão dos perfis socio-raciais nos censos da Argentina e também pela ampliação dos trabalhos do Instituto Nacional contra a Discriminação, a Xenofobia e o Racismo para que contemplasse, então, as demandas dessa população negra. E, além disso, o Ángel Costa, que foi irmão do José Acosta Martínez, assassinado pela polícia em 1996, em um crime que levou à responsabilização do Estado argentino por racismo junto à Corte Interamericana de Direitos. Entre os movimentos feministas do período, havia um engajamento semelhante no que tange ao fôlego de denúncias de violência e da disputa por espaços públicos no pós-redemocratização. No entanto, durante boa parte dos anos 80 e 90, no momento em que a Lúcia Molina e a Miriam Gomes já estavam em plena atividade, por exemplo, prevalece um estranhamento completo, pelo menos nos periódicos, nas revistas com que a gente analisou e vai trabalhar aqui, que seria, por exemplo, o periódico Brujas, a revista Feminária e a revista Fempress, que tiveram uma circulação ampla no período, então, entre todos esses meios, prevaleceu um estranhamento das violências e das dinâmicas de dominação racial. Alfonsina, uma revista contracultural publicada entre 1983 e 1984, nos meses da reabertura democrática pós-ditadura, a percepção indignada de casos de prisão arbitrária ou assassinatos a queima-roupa pelas forças policiais é constante. Todavia, as editoras, que em geral eram jornalistas e profissionais liberais da cidade de Buenos Aires, priorizam dois alvos dos abusos gerados, que seriam os operários e as prostitutas. Elas dizem: nunca se esqueça do que diz o general, da casa para o trabalho, do trabalho para a casa, de maneira bastante irônica, buscando tratar das censuras às roupas ou à presença das mulheres nas ruas pela noite. O tom empregado direciona uma certa denúncia do terrorismo de Estado, desse legado ditatorial, marcado entre os grupos feministas sempre como um trauma excepcional, dada a atuação de muitas das integrantes nas guerrilhas e nas ligas de resistência das décadas anteriores.
Ainda assim, nesses mesmos anos, as manifestações do racismo argentino nas suas vertentes da criminalização cultural e da marginalização econômica já eram ponto de atenção da Lélia Gonzalez. Em alguns ensaios escritos entre 1985 e 1987, a antropóloga brasileira reclama tanto do sentido negativo atribuído à palavra quilombo, que ali na Argentina era usado como sinônimo para bagunças, desarranjos, quanto ela vai reclamar também de um ininterrupto branqueamento realizado na Argentina desde a presidência do Juan Domingos Perón, fazendo uma comparação com a trajetória histórica do Brasil no sentido da eugenia e dessas políticas de branqueamento da Primeira República e do governo Vargas. Os encontros feministas da América Latina e do Caribe, conhecidos como EFLACs, e que simbolizavam ali, né, uma instância internacional de diálogo instituída em 1981 por intermédio da ONU, e sendo algumas das esferas pelas quais a Lélia Gonzalez estava circulando, colocou em foco o que vinha conhecido nessa década de 80 como uma questão racial das Américas, e com isso foi criado em 1983 o Comitê de Mulheres Latino-Americanas e Caribenhas contra a Discriminação Racial. Se olhamos para as datas dos encontros posteriores, né, a essa edição de 81, a edição de 83, ou nos voltamos para a revista Alfonsina, que já foi falada aqui, é possível verificar tanto uma persistência do silêncio racial nas agremiações argentinas. A pauta da exploração sexual e de uma erotização esvaziadora, que foi levantada depois, no encontro de 1985, em relação principalmente às vivências das mulheres negras da região latino-americana, é desviada nesses materiais específicos das militâncias argentinas para um debate mais genérico acerca da sexualização de corpos latino-americanos como um todo. Nos boletins culturais, os recortes de mobilização se apoiam de maneira unilateral na sensibilidade às desigualdades de classe. Essas desigualdades de classe são, inclusive, o fator mais frequentemente acionado nas agendas de defesa da legalização do aborto. Desde o início da década de 1980, evitar a morte de mulheres pobres retratadas mediaticamente na posição exclusiva de vítimas miseráveis de uma clandestinidade gerada pela criminalização vai ser o argumento central dos coletivos feministas. Uma tematização efetivamente racial, né? Então trazendo essa problemática da desigualdade de raça na América Latina no feminismo, entra em cena nesse contexto argentino anos mais tarde, a partir de meados da década de 1990. Os encontros feministas latino-americanos e do Caribe, que estavam sendo ignorados até então, né, nas suas tentativas de proposição de uma discussão racial, passam a influenciar algumas das interpelações do tema. Entre elas, a de apoio ao aborto legal em virtude da aprovação do Dia Internacional pelos Direitos Sexuais e Reprodutivos e pela despenalização do aborto, que foi aprovado no início da década de 90 e que demarcava a data de homenagem como dia 28 de setembro, buscando rememorar a data inicial de aprovação da lei do ventre livre no Brasil e, portanto, em um reconhecimento direto das violências especificamente reprodutivas trazidas pela escravidão. A Comissão pelo Direito ao Aborto, núcleo fundado em 1988 pela reunião de médicas, advogados, artistas e jornalistas do país, foi presença constante nesses encontros feministas latino-americanos, mesmo que, por vezes, apontando algumas das suas controvérsias. Autofinanciada e comprometida com uma discussão ética e política sobre o acesso a abortos seguros, a comissão compõe o campo dos chamados feminismos autonomistas, que contempla grupos que recusaram o formato institucional das ONGs e a participação em cúpulas de governo, por exemplo. Meio a esse projeto mobilizatório, as argumentações em torno do aborto propiciaram o aprofundamento de algumas das conflagrações e das violências raciais. Josefina Fernandes, socióloga ativa na comissão e no coletivo queer Arredepojo, defendia um feminismo aberto a múltiplos sujeitos e, por sua vez, uma aceitação do aborto enquanto uma possibilidade irretirável, não uma possibilidade sempre defendida. Para sustentar as suas posições, ela reconhecia as problematizações levantadas por feministas negras, especialmente dos Estados Unidos. Em tempos de investigações regionais para apuração de campanhas de esterilização massiva de mulheres negras e indígenas, como aquelas realizadas no Brasil e no México nos anos 1990, ela lembrava, ancorando-se no pensamento feminista negro, a utilidade nula de se defender o aborto como direito a ser assegurado a um sujeito vulnerável mulher. Afinal, para as mulheres racializadas, nem a vida, nem a concepção do asseguramento de capacidades de ação do corpo eram veladas enquanto direitos, o que expunha as vulnerabilidades e controles externos impostos pela racialização. O diagnóstico de desigualdades e a abertura denunciativa evocam mensagens dúbias. Sugerem um deslocamento do olhar estreito de branquitude dos feminismos argentinos anteriores, sem que a gente note ainda uma conexão efetiva com militantes feministas negras, de modo a dispor as suas avaliações e demandas transversais em primeiro plano. A partir de meados dos anos 2000, esses diálogos transnacionais e interseccionais se aprofundam. O compromisso antirracista ecoa de redes autonomistas internas, como a Rede de Feministas Inconvenientes, fundada na região de Rio Ceballos em 2007, e composta por coletivos de Neuquén, Córdoba e por organizações como a Associação de Luta pela Identidade Travesti e Transsexual.
Essa rede se comprometia a um feminismo desobediente e mestiço, recusando as padronizações de uma Argentina que se colocava como uníssona e dita cis, heterossexual e branca. A oposição à violência policial e as apropriações territoriais, pautas dessas feministas inconvenientes, ganham projeção ainda em atas internacionais divulgadas até 2010. Nesse momento, algumas intervenções militares apoiadas pelos Estados Unidos sobre a Colômbia, o Haiti e o Chile motivaram mobilizações anti-imperialistas, caso da convocatória Feministas em Resistência. Reclamando um basta a todos os tipos de expropriação, elas denunciam ao mesmo tempo em que também recusam abertamente as disciplinas, conquistas, despojos de identidade e memórias de genocídios colocados sobre os corpos inicialmente escravizados no processo de colonização. Concomitantemente, foram sendo construídas alianças ao nível continental com círculos de feminismo negro e decolonial. Barulheira, um coletivo lésbico feminista que funcionou na cidade de Buenos Aires entre 2007 e 2009, se empenhou na divulgação do Manifesto Lésbico Feminista Anticapitalista, assinado por associações argentinas, brasileiras e chilenas, como o Fuxico de Terreiro e a Rede Nacional de Saúde das Lésbicas Negras, uma associação brasileira. Aproveitando a célebre rememoração dos 60 anos da Declaração Universal de Direitos, essas militantes criticavam, de forma conjunta, o sexismo, o classismo, a lesbofobia e o racismo dos seus signatários iniciais, destacando as limitações da agenda de direitos que se voltava a uma norma branca, burguesa e heterossexual. A revista desse grupo, habituada a pôr em circulação alguns dos questionamentos trazidos por Judith Butler, Monique Wittig e o Paul Preciado acerca das condutas de corpo, de gênero e de sexualidade, consolidou um desejo de se fazer uma espécie de metamorfose ambulante e colocou em rota também as provocações do Grupo Latino-Americano de Formação e Ação Feminista, apelidado de GLEFAS, que foi instituído em meados de 2007 pela Ilderques Espinhosa Minhoso, afro-dominicana, e pela Oti Curiel, intelectual afro-colombiana. É a Ilderques Espinhosa Minhoso quem cita na sua obra Escritos de uma Lésbica Negra, lançada em 2008 e promocionada nesse boletim, uma desestabilização de todas as vestes de identidade produzidas pelo sistema de dominação da modernidade. Ela diz que sejam derrubados os senhores, mas que caiam junto a eles os assenhorados, limitados pelas hierarquizações negativamente antagônicas de masculino e feminino, branco e negro, hétero e homem. Suas provocações assinalam um horizonte simultâneo de afronte aos lugares concessivos e silenciados prevalentes nas retóricas feministas dos anos 1990 de que a gente falou aqui. A Campanha Nacional pelo Direito ao Aborto, em ação desde 2005, se soma a essa rota de mudança, fruto dos diálogos multilaterais desenrolados em dezenas de edições dos Encontros Nacionais de Mulheres, um tipo de evento anualmente realizado desde 1986. A campanha foi concebida no formato coligador e horizontal. Então, as suas estratégias e frentes administrativas foram geridas por conjuntos de integrantes de outras organizações já existentes, que vão desde sindicatos tradicionais, como a Central de Trabalhadores Argentinos, conhecida como CTA, a uma multiplicidade de coletivos autônomos. Entre eles, a gente pode destacar o coletivo antirracista de Identidade Marrom, sobre o qual vamos falar em breve, e a Comissão de Gênero 8 de Novembro. A Comissão de Gênero 8 de Novembro é parte do coletivo de mobilização formado no contexto de lutas pela aprovação da Lei 26.852, bastante semelhante à Lei Brasileira 10.639. Finalmente sancionada em 2013, a 26.852 estabeleceu a data de 8 de novembro como o Dia das Afro-Argentinas, dos Afro-Argentinos e da cultura afro como um todo. Com isso, dá para se notar que a agregação crescente desses espaços de militância negra e dos espaços de partilha cultural atuaram como rompante de provocação à sistemática do racismo que se dava por essas vias dos apagamentos históricos deliberados embranquecedores. As ações do primeiro grupo que eu citei, o Identidade Marrom, centrado sobretudo na afirmação de direitos indígenas e de direitos de imigrantes andinos, complexificam alguns desses deslocamentos de que a gente vem falando. Uma das articuladoras desse grupo, chamada Sandra Ojos, levou alguns importantes pronunciamentos acerca das demandas por aborto para portais midiáticos. Ela problematiza que, quando militantes feministas e representantes institucionais dizem que querem falar pelas mulheres que não estão, por aquelas que morreram mortes clandestinas, elas acabam apelando a uma imagem de pobreza e de vulnerabilidade, que praticamente torna equivalente, né, a existência dessas mulheres migrantes, negras, indígenas, à posição de vitimação. Então, quais seriam os corpos e as vozes dessa vulnerabilidade, né? Acaba sendo justamente corpos pretos, pardos, indígenas, colocados nessa posição não por um reconhecimento de uma precariedade, por um acaso de precariedade, mas pelos esquemas históricos da colonização. Desse modo, ela pede que vá sendo feita uma inversão enunciativa, né? Então, que essas mulheres e as pessoas negras, indígenas e imigrantes como um todo passem a encabeçar esses ímpetos por decisão e autonomia dentro das demandas por aborto, e não que elas sejam somente objeto dessa reivindicação sendo colocada sempre externamente.
A percepção crítica desses grupos em torno de diferentes modos de criminalização racial que se materializam no contexto argentino pela prisão e tortura de ativistas, pela prisão de trabalhadoras sexuais e de rua, assim como na questão da criminalização de mulheres que são acusadas dentro dos próprios hospitais pela prática de abortos clandestinos, foi uma pauta impulsionadora de um grupo de trabalho próprio dessas identidades chamadas marrons ou pardas, né, numa tradução, durante o 35º Encontro Plurinacional de Mulheres Lésbicas, Trans, Travestis, Intersexuais, Bissexuais e Pessoas Não Binárias, realizadas neste ano de 2022. O fluxo de interação plural de pautas que a gente vê nesse encontro é sintomático de um quadro potente de lutas transformativas compromissadas com o esquadrinhamento e uma responsabilização dos ordenamentos jurídicos para uma pluralização da vida, apesar desses parâmetros únicos de gênero, sexualidade e raça. Dentro desse quadro profícuo de lutas, a gente encontra também o coletivo Yo No Fui, considerado um grupo transfeminista de luta anticarcerária, fundado inicialmente no ano de 2002. O projeto do grupo abarca desde reivindicações pela garantia de condições mínimas de salubridade, educação e sustento econômico no espaço dos presídios, até a denúncia internacional das torturas policiais, e inclui também protestos em favor da abolição do punitivismo. Todas essas ênfases vão demarcando uma capilarização latino-americana do abolicionismo penal, um movimento intelectual e político discutido já desde o século XIX por anarquistas contrários ao militarismo e à função reacionária e classista das forças policiais, pulverizado no século XX, com a criminologia crítica nórdica do Loic Wacquant e do Luc Husman, com as lutas antiprisionais francesas do Groupe d'Information sur les Prisons, fundado em 1971, e, de forma central, do abolicionismo carcerário negro dos Panteras Negras nas décadas de 1960 e 1970 nos Estados Unidos. A filósofa afro-francesa Elsa Dorlan, pesquisadora dos registros coloniais punitivos da escravidão atlântica, analisa que o controle e a supressão formal de ferramentas de autodefesa e de afirmação de si, né, enquanto indivíduo, enquanto sujeito, foram mecanismos constitutivos, formadores muito importantes da ordem de legitimidade que, mesmo no presente, se atribui a esses diferentes sujeitos pelo dispositivo de raça, pelos artefatos da racialização. A Rita Segato, olhando para a estruturação da colonialidade que se arrasta no tempo, argumenta que, se é da ordem racial que emana a ordem carcerária, esta última, né, então a ordem carcerária, realimenta, recria e reproduz aquela. Patrícia Gomes, pesquisadora, advogada e liderança local do movimento negro e das organizações Sociedade de Socorros Mútuos da União Cabo-Verdiana, então dos imigrantes cabo-verdianos da Argentina, e também da área de gênero da Comissão 8 de Novembro, reitera todas essas conexões ao indicar a prevalência de uma demografia parda e afro-argentina no sistema carcerário do país, reforçando a importância dos olhares críticos à justiça e dos programas de ressocialização no prefácio da versão argentina da obra Encarceramento em Massa, Gênero, Raça, Classe e Guerra contra as Drogas, que foi inicialmente escrita pela ativista brasileira Juliana Borges e traduzida para essa versão argentina, então, com o intermédio da Associação Abolicionista Amparar. O ensejo de ações contestatórias diretas manifestadas nessa aliança transbordam ao longo de manifestos como Fazer Morrer, Fazer Viver, lançado pelo selo editorial autônomo do coletivo Yo No Fui. Aqui, as capturas dos conceitos de biopolítica, formulados pelo Michel Foucault em referências às designações de vidas vivíveis por meio de tecnologias de saúde, educação e guerra nos séculos XIX e XX, e de necropolítica, propostos pelo camaronês Hakim Bembe, em relação aos regimes deliberados de morte social racializada na contemporaneidade, são proeminentes. O poder punitivo se materializa em tecnologias de castigo, ordenadoras dos corpos e das vitalidades, ao mesmo tempo que te faz viver, te faz morrer, diagnosticam as integrantes, direcionando uma subversão renovativa. Fazer viver, depois da morte social, mediante a criação de justiças alternativas. Prezar por uma dignificação de sujeitos historicamente inviabilizados e pela validação de suas vontades seriam dois dos pilares das iniciativas do grupo. Nesses termos, ganha projeção a participação pública do Yo No Fui nas campanhas de rua da Campanha Nacional pelo Aborto. Com lei ou sem lei, vamos abortar, dizia o slogan espalhado em grafites e cartazes. A possibilidade de agir sobre si, de agir sobre o próprio corpo, desloca nesse âmbito os limites da não-defesa em uma apropriação do controle corporal. O valor da autonomia imbrica, costura, transformações de vivências corporais dos regimes de gênero e raça mediante um fôlego de desnaturalização dos poderes institucionais. A filósofa e ativista afro-americana Angela Davis, presa na década de 1970, acusada de subversão política ao participar do Partido Comunista dos Estados Unidos e do grupo armado Panteras Negras, é um dos expoentes do abolicionismo penal. Estudando a desigualdade das estatísticas de encarceramento entre os diferentes grupos étnico-raciais dos Estados Unidos e as violências geradas pelo sistema prisional, ela passou a defender a ideia de uma democracia da abolição.
Com essa expressão, ela nos diz que a gente precisa questionar a estabilidade absoluta com que pensamos a legitimidade das democracias do presente. Ter instituições funcionando e um direito universal de voto significa a garantia de uma igualdade ou de uma plenitude democrática? Com as situações de violência cotidianamente observadas e com as situações de que falamos aqui no vídeo, a gente sabe por óbvio que não. Assim, é preciso que questionemos, inclusive, as instituições regulares da ordem democrática, percebendo as suas conexões com a manutenção de relações subalternizantes desse longo pós-abolição. Para Angela Davis, a abolição do sistema escravista e das suas explorações só seria completa com uma abolição também das prisões e do órgão que a mantém, a polícia. Repensar os limites da democracia é também o que fazem os coletivos feministas de abolicionismo penal e de ativismos negros e indígenas de que falamos aqui, propondo formas de autogestão, a derrubada de leis de criminalização, como a lei do aborto e a lei de drogas, e propondo também o reconhecimento de culturas, saberes, territórios e a interrupção de instituições racistas. Esses movimentos fraturam e enfraquecem as bases coloniais dos estados latino-americanos. Com isso, a gente vê que vai sendo realizada uma renovação das possibilidades de fazeres políticos e das ordens raciais e de gênero. Dessa forma, estão sendo abertas possibilidades para a consolidação de outras formas de ser como sujeito social que não ficam restritas aos poderes, às normatizações binárias e a uma tradição jurídica branca consolidada pelo humanismo até então.